Bom, gente, então vamos lá. Depois de uma pausa, praticamente um mês já, né? A gente volta aqui para trabalhar um pouquinho, a gente bater o nosso papo de sempre, né? E trabalhar algumas questões para que para darmos continuidade, né, à nossa caminhada, à nossa instrução e que possamos sair daqui hoje mais conscientes, mais com atitudes mais assertivas, né? Porque afinal é o que a gente busca o melhoramento do nosso espírito, da atuação do nosso espírito aqui nessa existência, né? Enquanto a gente ocupa essa roupagem física e que nós precisamos das experiências para que com essas experiências a gente retire o aprendizado, então assim a gente se desenvolva, né? Então a gente se reúne mais uma vez, né, concretizando esse intento, né, de buscar a nossa melhoria. Então, vamos lá. A gente tem algumas questões para serem trabalhadas e aí vamos ver o que é que acontece. Não sei se vamos conseguir trabalhar todas as questões, senão vão ficando para a próxima semana outras questões, tá certo? A gente vai deixando a coisa fluir naturalmente e para que seja tudo sempre da melhor forma possível, né? E que possamos, e então, tirar boas reflexões, tá? E uma questão que a gente traz, né? A primeira questão que a gente traz é que, falando sobre as nossas dificuldades, sejam de transformação moral, de transformação dos nossos comportamentos, de transformação, né, das nossas atitudes, das nossas crenças, da resignificação do nosso ser, né, integral, né? E como as dificuldades também materiais, as dificuldades financeiras, as dificuldades com a lida aqui na existência física, né? E então, muitas vezes a gente não compreende o porquê dessas dificuldades e acreditamos que estamos nos movimentando para que essas dificuldades sejam minimizadas. No mínimo, isso, sejam minimizadas. Mas muitas vezes nos deparamos com as dificuldades além do que seria o esperado, o que a gente chamaria de normal. Então a gente pensa assim, caramba, poxa, eu me dedico, eu busco minha transformação, eu busco meu desenvolvimento, né? Eu eu busco ter uma vida harmonizada intimamente, então harmonizada externamente, ou seja, na vida em sociedade, na vida com aqueles que convivem conosco, né? E mesmo assim, parece que eu vivo dando murro em ponta de faca, parece que as coisas não andam para mim, parece que as coisas vão ficando muito mais difíceis, né? O que acontece, gente, é o seguinte: além de que nós temos as necessidades do nosso desenvolvimento, as necessidades de aprendizado, porque às vezes estamos vivendo a repetição de uma experiência, e como já conversamos várias vezes, né? Até que a lição seja aprendida, as experiências irão se repetir. Lembro de tantas vezes que já conversamos assim, que eu dizia até no tom assim, mais descontraído, né? Gente, vamos crescer, vamos mudar de problemas, né? Porque entra ano, sai ano e a gente fica naquele loop de aquela repetição, né? Das mesmas experiências, das mesmas dificuldades. A gente não sai daquilo. E então, além de que tem esse ponto de que, possivelmente, o que essas experiências estão transmitindo, né, não tenham sido compreendidas, também tem outras questões. E aí a gente pode, né, se identificar com todas elas ou com uma ou duas delas, entendeu? Vamos trabalhando essas questões e nos autoanalisando, nos auto-observando, tá? Então, tem essa questão 1 de que será que eu já compreendi, né, a lição que a experiência me transmite? Será que a minha resposta à experiência está sendo idêntica das outras vezes? Porque atitudes iguais, resultados idênticos. E então, como é que eu estou lidando com essa experiência? Vamos supor, falamos da a dificuldade de uma transformação, né, de
uma transformação interna de algo que a pessoa quer mudar na sua personalidade, na sua forma de ser e não está conseguindo. Pode ser também numa dificuldade material. A dificuldade material vai implicar numa dificuldade financeira, vai implicar também na própria matéria física, né? No próprio trato com o corpo físico, entendeu? Como outras questões também, o que é que envolve a vida na matéria, né? A escolha de uma profissão, os relacionamentos, né? Tudo isso é pertinente à vida na matéria, tá? Então, temos os conteúdos de teu interno, que são os nossos conflitos internos, daqueles aspectos que a gente quer transformar, que a gente quer trabalhar e transformar. E tem os aspectos materiais. Então, vamos supor que a dificuldade, porque a gente não tem como estar trazendo um exemplo de cada coisa, vamos trazer o exemplo de alguma dificuldade na vida material, dentro de todos esses aspectos, de alguns desses aspectos que nós acabamos de falar, né? Então, será que eu estou respondendo a essa questão da mesma forma de outras vezes? Em relação ao trabalho, poxa, eu não dou certo em nenhum trabalho. Todo trabalho que eu arrumo não dá certo. Será que a resposta à experiência que então se apresenta como nova, porque é um novo emprego, né? Será que ela não está sendo igual às outras vezes, às outras oportunidades? E então se torna essa experiência que era para ser nova, se torna uma experiência ipsilíteres às outras. Ela vai deixar de ser nova e traz a sua roupagem idêntica às outras experiências, ou seja, o que vai transmitir, o que está transmitindo é a mesma coisa. Por quê? Porque a nossa postura frente a essa experiência que acaba de chegar está sendo da mesma forma. E então, será que não está faltando transformar algo dentro de nós? Será que uma nova postura, um novo pensamento, uma nova forma de ver a situação, de enxergar a situação? Não será isso que esteja faltando para que então a gente saia desse loop, dessa repetição, e a gente então viva uma nova experiência e então já dentro da nossa versão mais atualizada? Então, será que não estamos precisando atualizar nossa versão? Muitas vezes a gente já falou também, né, que a gente tem uma caminhada de espiritualidade, de busca, de transformação interior, e a gente pensa que isso está acontecendo, mas a gente ainda está no campo da teoria. É só a gente observar assim, o que em mim já se transformou? O que em mim, hoje, com os meus estudos, com a minha nova perspectiva de vida, o meu novo paradigma de vida, um paradigma espiritual, né? Já favoreceu de mudança real em mim. Ou será que eu estou só na teoria? E ainda esperando, né, a ajuda dos mentores, dos guias espirituais, como se eles fossem resolver tudo, né? E a gente ainda, e continuamos ainda sendo os mesmos. Entende? Então, tem esse ponto, tá? Outro ponto, e aí estão assim, se comunicam entre si, não são separados. Quando a gente fala ponto 1, ponto 2, ponto 3, é só para efeitos didáticos, tá? Mas acaba que todos eles se comunicam entre si, né? O ponto 2, então, que vai se comunicar com esse ponto 1 é da nossa atitude. Corresponde ao que a gente espera que aconteça? Como assim? Veja bem, energia gera energia. Aquilo que nós queremos que aconteça, que nós estamos esperando como uma nova experiência de vida, já deve estar sendo vivida. Já falamos também isso outras vezes, né? Da gente ter uma postura, qual é a nossa postura diante de determinadas situações. E então, por exemplo, uma pessoa que quer um emprego,
né? A pessoa trabalha com a energia do trabalho porque ela quer um trabalho ou ela quer um emprego, que é diferente, né? E então se queixa muito. Aí às vezes já está com o emprego. Aí se queixa muito, tem mais queixas do que agradecimentos. E então a pessoa não trabalha a energia do trabalho. A partir do momento que ela trabalha a energia do trabalho, que é o quê? Exerça a sua função com graça e paz, com ânimo, com força, com coragem, com fé, para que então outras experiências possam chegar, né, pertinentes à sua nova frequência vibracional. Porque a gente vai se perguntar da nossa frequência vibracional. O que é que eu estou vibrando? O que eu estou vibrando corresponde ao que eu quero vivenciar? Ao que eu estou esperando vivenciar? Eu saberei lidar com o que eu quero que chegue à minha vida? Porque a gente vislumbra uma situação, vislumbra aquela possibilidade, mas a gente não se coloca na posição correspondente já àquela frequência, para poder viver aquilo. Outras pessoas que estão desempregadas, né? E que dizem que é porque eu tenho muita dificuldade de arrumar um emprego por causa disso e daquilo. Tá, fica esperando o emprego cair do céu. E o emprego não vai cair do céu. A pessoa nem arruma o seu quarto. E então ela não movimenta a energia do trabalho. Né? É uma pessoa que fica assim meio parasita mesmo. Então, dificilmente essa pessoa vai conseguir um trabalho. E quando consegue, o que é que vai acontecer? Como ela não está na frequência equivalente ao trabalho, né? Ela logo perde. Ela logo vai perder aquele trabalho. E aí começa, né, ou continua aquela repetição de emprego e desemprego, emprego e desemprego, emprego e desemprego. Não há uma estabilidade. Porque não há uma estabilidade vibracional também na pessoa. Embora veja bem que nós não conseguimos, tá? Não conseguimos de forma nenhuma, pode ser a pessoa que for, nós não conseguimos de forma nenhuma manter um estado vibracional 24 horas sem nenhuma oscilação. A gente vai ter aquele momentozinho de queda, aquele momentozinho que a gente está mais desanimado, que a gente está mais triste, né? Mas a gente tem que recobrar o ânimo. E a energia do trabalho, ela exige isso. A energia do ânimo. O que é ânimo? Ânimo vem de alma. É aquilo que você coloca a sua alma. É aquilo que você vive com a alma. Ou seja, com satisfação. Disse Jesus: tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, tenha a alma, viva com a alma. Então, se seu emprego ainda não é aquele que você gostaria de ter, tenha ele como uma experiência em que você está sendo capacitado para viver o que você almeja. E então exerça com satisfação, com graça e paz, com gratidão. Outro ponto da energia do trabalho, que energia gera energia, é se auto-observe. Você é uma pessoa prestativa? Ou você é aquela pessoa que alguém está precisando de algo, mas se a pessoa não pedir, né, você também nem oferece? Então é aquela pessoa mórbida. É uma pessoa que não vibra vida. E o trabalho, o emprego, exige que você vibre vida, para que então você prospere. Senão você fica nessa mesma situação. Se você é aquele funcionário que amaldiçoa o empresário que acreditou em você,
acreditou em você quando você fez uma entrevista e lhe colocou naquela vaga, você está querendo o quê? Que o universo, então, seja muito melhor para você do que para ele? Se a empresa fosse sua, você contrataria um funcionário igual a você? Vamos ficar com essa reflexão. Se você fosse um empresário, contrataria um funcionário igual a você? No que você agrega? No que você soma? O que você tem de valor? Além de um currículo, né, sistemático de cursos que você possa ter feito. Além das mentiras, às vezes, que coloca ali no currículo, para conseguir aquela vaga. O que é que você agrega na vida das pessoas? E então, dentro desse contexto de que energia gera energia, nós precisamos trabalhar em nós aquilo que nós queremos vivenciar. No tocante às íntimas questões, falamos das questões agora da vida na matéria física, né? Mas nas questões íntimas, né? De sentimentos, de emoções. Você se sente uma pessoa rejeitada, você se sente uma pessoa que não é amada, você se sente uma pessoa que não tem amigos ou que ninguém gosta de você. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Qual a energia que você trabalha em você? Você trabalha energia amorosa? Como está a sua amorosidade, a sua simpatia? Porque, gente, existem muitas pessoas que não necessariamente são pessoas frias, são pessoas de má índole, tá? São pessoas boas, pessoas legais e que encontram dificuldades no aspecto relacionamento, seja de amizade, seja relacionamento amoroso. Porque lhes falta o carisma, lhes falta a simpatia. Isso é carisma. É a pessoa que sorri, é a pessoa que cumprimenta o outro adequadamente. Quantas vezes falta o carisma, falta essa simpatia porque você está cansado? O quanto de valor você dá ao seu cansaço? Ou às suas poucas horas de sono? Compreende isso? E então quer que o mundo te dê o que você mesmo se nega a ter. O universo não nos dá o que a gente se nega a ter. E quando é que nós negamos a ter? Quando nós não trabalhamos aquela energia do que a gente almeja ter. Eu queria que as pessoas gostassem mais de mim, queria ter mais amigos, queria isso e aquilo. Como são as suas reações? Enquanto tem outras pessoas que tá ali tão sorridente para você, tão carismático, que você não imagina o quanto o dia dela foi difícil. E ela não transmite isso. Não é verdade? E então, a gente compromete drasticamente a nossa frequência vibracional pela falta da autoobservação e do trabalho energético daquilo que a gente almeja. E aí, quando a gente não faz esse trabalho, isso significa o quê? Que ainda não há uma consciência desperta, uma consciência expandida. Que a consciência expandida não é crer sobre a vida espiritual, não é acreditar nos espíritos,
Não é acreditar na vida após a morte. Expansão da consciência, além de tudo isso, é principalmente autoconhecimento. É quando nós nos conhecemos que nós expandimos a consciência, porque nos tornamos lúcidos. E então, quando a gente não trabalha essa energia em nós, o que é que acontece? Quando a gente não trabalha a energia daquilo que a gente almeja para as nossas vidas, nossa consciência não está expandida. E qual é a característica primeira de uma pessoa que ainda não se tornou lúcida sobre si? Isto é, que ainda não expandiu a sua consciência. A terceirização de responsabilidades, a terceirização de culpas. Nossa, porque não gostei como fulano falou comigo. Eu não gostei porque como fulano está me tratando. Às vezes a pessoa nem tratou mal, mas a pessoa já se dói com tudo porque ela está almejando algo melhor do que aquilo, não está? Ela está almejando ser querido, né? Ser esperado, ser agraciado pela vida, pelas pessoas, né? E então começa a ver defeito onde não tem. Mas ela acredita muito que ela foi um show de simpatia. Então o outro tem que te amar, porque amar o próximo, né? Tem que te amar como você é. Chato, chata como você é. Sem carisma como você é. E você não transforma a sua vibração para que então você seja tratado como você trata as pessoas. Gente, no mundo que tudo é energia, tudo. Sentimento, pensamento, emoção, corpo físico, espírito, perispírito, tudo é energia. A cadeira que vocês estão sentados aí, tudo é energia. E então, se tudo é energia, como que vivemos o que almejamos? Sendo essa energia do que nós almejamos. Não tem outro meio. A mensagem religiosa de que Deus disse, faz que eu te ajudarei, né? E a gente sabendo que Deus não é um ser, né? Uma pessoa que vai vir caminhando, que vai agir na sua vida como uma pessoa, né? Mas uma frequência, uma energia é inconcebível. A gente vai entender então o quê dessa mensagem? Faz que eu te ajudarei. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Ou seja, se tudo é vibração e frequência, trabalhe essa frequência em você. Para que então, pela lei da sintonia, pela lei da afinidade, você esteja em correspondência à sua mesma frequência. Entende isso? Então, muitas das nossas dificuldades é porque nós estamos nos recusando a viver aquilo que nós almejamos. Contraditório isso, né? Eu quero muito tal vida para mim e, ao mesmo tempo, eu me recuso a tê-la porque não me coloco numa postura ideal, numa frequência adequada a essa vida que eu quero ter. O que eu quero que fique claro aqui para a gente é o seguinte, que o que a gente tinha falado há pouco, que isso ocorre também com as pessoas legais, com as pessoas boas, tá? Porque isso não é algo de pessoas assim, nossa, minha vida tá tão difícil. Você não precisa ter uma má índole para ter uma vida difícil. Ao contrário, tem tanta gente de má índole, né? Que está aí gozando de uns prazeres que outras pessoas que merecem aqueles prazeres não têm. Mas porque a pessoa não está na mesma frequência.
tá? Na frequência amorosa, na frequência do trabalho, na frequência da prosperidade, né? Na frequência da harmonia, na frequência da união. Então, a autoobservação é que vai nos levar à compreensão de quem somos e como estamos vibrando. Tá? Mesmo a gente dando aquelas osciladazinhas em vez em quando, super normal, porque somos seres humanos, tá? Mas não vai ter aquele dia que você vai estar com mais preguicinha, você vai estar mais cansado, mas você não vai supervalorizar isso todos os dias de sua vida. Então, você dignifica a sua vida quando você é aquilo que você pretende ter. E da íntima transformação dos aspectos internos, né? Você transforma um conteúdo seu que você deseja transformar e ainda não conseguiu, naquele exercício diário da mudança. Porque não vai acontecer como passe de mágica. Exige de nós uma mudança. E todas as outras coisas que a gente experimenta na nossa vida, né, no nosso dia a dia, e que nos traz emoções, né, que mexem com a gente como tristeza, angústia, né, aquela apatia, também vai corresponder, né, ao que nós não estamos trabalhando da nossa frequência vibracional. Um exemplo. Agora eu vou dar um exemplo desse conteúdo interno, né? Estávamos até então da vida aqui na matéria. Um exemplo de transformação de conteúdo interno. Você diz que você é uma pessoa que odeia injustiça. E vira e mexe está se deparando com situações de injustiça. Tá? Aí você se revolta, mesmo que não seja com você, seja com outras pessoas, você se revolta, você fica nervoso, né? Você fica indignado, tá? Mas como é que se vive a justiça? Sendo uma pessoa justa. Mas, Angélica, eu me deparo com muitas injustiças e eu não sou uma pessoa injusta. Você é uma pessoa justa com você? Porque se você não for uma pessoa justa com você, você é uma pessoa injusta. Quero que vocês pensem comigo, juntos. Somos todos um só? Com tudo, com o universo? Somos todos um só. Se tudo aquilo que você vai fazer para o outro, você não faz para você, está incompleto. E então, muitas das experiências que lhe acontecem é devido ao que está faltando você fazer por você mesmo. E aí, aquele exemplo também que falamos, queria ser mais amado, queria ter mais amigos, queria, né, ser melhor tratado. Tem o tocante do que nós já falamos, que pode estar faltando carisma na pessoa, simpatia, né? E também pode estar faltando o autocuidado. Aquilo que espera receber do outro, você já está dando para você? Como é o seu trato para com você mesmo? Porque quando nós nos amamos, quando nós nos cuidamos, quando nós nos respeitamos, o mundo não ousa dar a nós menos do que isso. Porque você já sabe o que é que você quer. Você sabe quem é você. Você tem o autocuidado. E então, um exemplo, e não é colocando, tá?
ser vegetariano, ser vegano, acima de outras pessoas, tá? Porque isso não significa evolução espiritual. Tem muita gente mais evoluída que come carne, né? E muita gente ainda com dificuldades no caráter e que não come carne, né? Eu conheço pessoas assim, né? Que não come carne de jeito nenhum e que o caráter fica a desejar, entendeu? E então, só pegando esse exemplozinho para a gente entender. Aí vamos supor que você, para cuidar do seu corpo, olha, não estou falando de evolução espiritual, tá? Mas para cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, você não come, não faz mais uso da carne animal. Beleza? Beleza. E isso já é tão certo em você que quem te conhece não vai lhe oferecer. Entende isso? Não vai lhe oferecer, não vai insistir. Porque não ousa passar por cima do que você dá a você mesmo. De tão valioso que é o que você já dá para você mesmo. A sua postura diante do que você se representa sendo você já é a barreira para que o outro não se aproxime com menos do que isso. Deu para compreender? Então, dos sentimentos e das nossas emoções, o que a gente dá para a gente mesmo é o que o mundo vai nos dar. Então, às vezes, a gente se perde numa carência, numa solidão, num desgaste íntimo emocional tão grande e esperando vir de fora o que a gente não dá para a gente mesmo. O mundo não vai dar o que a gente não dá para a gente mesmo. E então, sempre que você vivenciar uma situação, estávamos dando o exemplo de ser justo e injusto, uma situação de injustiça para com você, você se pergunta: no que é que eu não tenho sido justo comigo mesmo? O que é que eu não tenho dado para mim mesmo? Que o outro entendeu que pode fazer isso comigo. Entende? E então, gente, finalizando essa questão que a gente trabalhou agora, né? Energia gera energia. Tudo aquilo que a gente almeja na vida, a gente já tem que estar realizando o trabalho energético daquilo que a gente almeja. A nossa postura diante de nós mesmos, diante da sociedade, diante do mundo, tá? Correspondente àquilo que a gente deseja. Seja um emprego, seja um amor, seja ter amigos, seja o que for que a gente almeje. A gente precisa trabalhar a energia, a frequência vibratória da energia pertinente àquilo que a gente deseja. E isso vai, então, exigir o autoconhecimento. O conhecimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, o conhecimento dos nossos reais desejos, das nossas reais intenções. Né? E o para quê. As intenções é o para quê desejamos tal coisa. Né? Que, como a gente costuma falar, já falamos tantas vezes, que a vida não é sobre o que viemos buscar, é sobre o que viemos trazer. E o que a gente traz, o que a gente deixa aqui, é o que a gente recebe de volta. É dando que se recebe. A oração São Francisco de Assis, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ou seja, é vivendo
aquele sentimento, é vivendo aquela ação, é vivendo aquela energia que a nossa vida se transforma. Na mais perfeita vida? Não, mas na vida autorrealizada, que é a realização do espírito. E aí sim, nessa autorrealização, a nossa frequência encontra uma certa estabilidade na frequência da paz. E então, tudo à nossa volta corresponde a essa mesma frequência, certo?